Olá, sou a professora Vilma. Hoje nós vamos estudar conjuntos numéricos. Os números surgiram da necessidade de contar, de quantificar e de realizar medições. Primeiramente surgiu o conjunto dos números naturais. Eles expressam a ideia de quantidade e de ordem. Esse é o conjunto dos números natural. Ele é representado pela letra N. Ele começa do zero em diante. É um conjunto infinito e são dos números aqui, positivos. Temos também esse outro conjunto aqui, que é um subconjunto dos números naturais, formado por todos os números naturais, com exceção do zero. Então, se ele tem o N aqui com esse asterisco, quer dizer que são os números aqui, os positivos, só que você exclui o zero, menos o zero. Além do número natural, nós temos o conjunto dos números inteiros, que é esse conjunto aqui. Ele é formado pela parte aqui, positiva e pela parte negativa. A parte positiva nós vimos que são números naturais. E os números naturais estão contidos nos inteiros. E o inteiro, sendo essas duas partes, positiva e negativa, nós podemos formar subconjuntos com ele, que são esses aqui. Esses são os subconjuntos dos números inteiros. Nós podemos formar apenas o conjunto dos números negativos, apenas o conjunto dos números positivos, ou negativo excluindo zero, positivo excluindo zero, ou o conjunto dos números inteiro excluindo apenas o zero. Então, esses aqui são subconjuntos dos números inteiros. Depois dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais. Um número racional são todos os números que podem ser escritos na forma de fração ou na forma de divisão. Esse A, ele pertence aos números inteiros, pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo. O B, ele também pertence aos inteiros, pode ser um número positivo ou negativo, só não pode ser zero, porque em caso de divisão, você não pode dividir números com denominador zero. Aqui nós temos alguns exemplos de números racionais. 7/4, olha, é uma fração. E se você dividir 7 por 4, você vai encontrar 1,75, que é um decimal exato, um decimal finito, que faz parte dos números racionais. 5/3 é um número fracionário, Se você fizer a divisão desses 5/3, você vai encontrar uma dízima periódica, que é 1,666. Quer dizer, vai repetindo esse período, o mesmo período, sempre o mesmo número após a vírgula. Então, é uma dízima periódica. E dízima periódica pertence aos números racionais. E você pode representar essa dízima, pegando que ele representa apenas o 6, ou um número só, escrever o 6 e colocar um traço em cima, que indica que aqui terá mais número 6. Outros exemplos: menos 3/7, 33, menos 8, 0,25, menos 1/3. São todos exemplos aqui de números racionais. Esse aqui é um número natural. E um número inteiro também, que pertence aos racionais. Menos 8 também é um número inteiro, mas também está contido nos racionais. O número natural e inteiro está contido nos racionais. Depois dos racionais, nós temos o irracional. Os pitagóricos mostraram em seus estudos que nem toda medida pode ser expressa por um número racional. Em particular, eles provaram que a medida da diagonal de um quadrado cujo lado mede uma unidade não corresponde ao número racional. Olha, esse quadrado aqui, Então, eles provaram que o quadrado, que mede o lado aqui uma unidade, que a sua diagonal, ele não vai representar o número racional. Como é que vamos calcular? Se você observar esse quadrado, a diagonal dele vem de um triângulo retângulo. E essa diagonal é a hipotenusa do triângulo retângulo. E para você encontrar qualquer lado de um triângulo retângulo, você usa o teorema de Pitágoras, que a sua hipotenusa ao quadrado é igual à soma de seus catetos aqui ao quadrado.
Então, é assim. A diagonal, que é a hipotenusa, vamos colocar o quadrado, que é igual. Os demais lados aqui, ó, 2 lados, nós vamos colocar somando ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, d ao quadrado, que vai ser igual 1 ao quadrado dá 1, mais 1 ao quadrado, 1. D ao quadrado, que é a diagonal, 1 mais 1, 2. Aqui nós temos uma potência. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, nós vamos trocar essa potência por uma raiz. Raiz quadrada de 2. Que nós temos o resultado de 1,41, 42, 13,56 e assim diante. Que é um número infinito, mas não é periódico. Se não é periódico, ele é irracional. Outro exemplo. Calcular a medida x do lado de um quadrado com área igual a 2 metros quadrados. Para encontrar a área desse quadrado, nós vamos usar A, que é igual a L vezes L, o lado vezes lado, ou a área é igual a lado ao quadrado. Então, a área, sabemos que é 2 metros. Vamos substituir aqui, ó, no local da área, que é igual lado vezes lado. Então, vai ser x vezes x. 2, que é igual a x ao quadrado. Do mesmo modo, aqui nós temos uma potência. Para resolver, nós vamos usar a raiz, né? Então, a potenciação, a operação inversa, radiciação. Então, x, que é igual a raiz quadrada de 2. Que voltamos ao mesmo valor anterior. 1,41, 42, 13,56. É um número com infinitas casas e não periódicas. E não é um número racional. Então, ele é um número irracional. Números com essa característica formam o conjunto dos números irracional. Outros exemplos de números. A raiz quadrada de 3. O π também é o que dá umas várias casas decimais, mas não periódica, tudo fazem parte do número irracional. Ao reunirmos, né, os dois conjuntos, que no caso nós vamos dividir em duas partes, né, nós dividimos aqui no conjunto dos números racionais e irracional. Que o conjunto dos números racionais, ó, o n, que é o número natural, o z, que é inteiro, né, então natural e inteiro está contido nos racionais. Irracional, ele está à parte. Né? Ao reunirmos o conjunto dos racionais com irracional, obtemos o conjunto dos números reais, indicado por R. Temos, então, que todo número natural, inteiro, racional e irracional é um número real. Então, a união desses dois conjuntos, né, que é racional, união com irracional, nós temos o real. São conjuntos infinitos e ordenados. O único números que não pertencem ao conjunto dos números reais são as raízes com índice par e radicando negativo. Estes não pertencem aos conjuntos dos números reais. Esses exemplos aqui de números, eles vão pertencer ao conjunto dos números complexos. Tá? Então, não faz parte do conjunto do número real. Se ele tiver aqui o índice par e o radicando aqui, ó, negativo, ele vai fazer parte do conjunto dos números complexos. Agora, todo número pode ser representado numa reta real. Então, a reta real, podemos associar cada número real a um ponto na reta e a cada ponto da reta a um número real. Aqui alguns exemplos de números e vamos localizar aqui na reta real. Olha, aqui nós temos uma fração, 2/4. Mas para você representar ela aqui, você precisa calcular. Quanto que é 2 dividido por 4? 0,5. Então, você calcula para você saber qual a localização aqui na reta. Então, 0,5 está entre 0 e 1.
Então, está aqui. Essa aqui é a representação de 2/4. É o pontinho que você vai marcar aqui, o ponto A. O B já é um número natural, né? Um número inteiro, racional, ó, 2. Então, basta vir aqui na reta, marcar ponto B, na localização 2. O ponto C, raiz quadrada de 9. Então, você precisa calcular primeiro. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. 3 é um número positivo. Ela está desse lado aqui da reta. É um número natural, é inteiro, racional. É bem aqui. Então, aqui é o ponto C, que representa raiz quadrada de 9. O ponto D, olha, já é um número inteiro, né? Racional também. Ele vai ser marcado aqui, ponto D, no local que tem o menos 6. Já o pontinho E é menos 10 quintos. Ao dividir aqui, vai dar menos 2. Toda vez que você tem assim uma fração, uma raiz, você tem que fazer o cálculo para encontrar a localização aqui na reta. Então, o ponto E está aqui, ó, no menos 2. Menos 2 negativo. Esse menos 2 aqui representa o valor de menos 10 quintos, que é a letra pontinho E. E o F, 3 meios. 3 meios, ao dividir, vai dar 1,5. 1,5 positivo. 1,5 está entre 1 e 2. Está aqui, ó. Então, essa localização aqui é dos 3 meios. Então, você divide para encontrar o local na reta e localiza o seu valor. Concluindo, né? Então, todo número natural, inteiro, racional e irracional podem ser representados na reta real, pois formam o conjunto dos números reais.